Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família. Que você possa sentir a presença de Deus nesse dia. E que as coisas não sejam mais como antes. Que essa mensagem seja a resposta de Deus para a sua vida hoje. E eu peço para que o Senhor fale ao seu coração, nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. Eu não sei em qual horário você está escutando essa palavra. Antes da gente continuar, eu só quero dar um recado muito breve. Se inscreva aqui no canal, se é a primeira vez que você está aqui, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha aqui nesse vídeo também, porque assim você vai receber palavras como essa, palavras que vão edificar e te aproximar de Deus todos os dias, amém? Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma chance de recomeçar. Somos gratos a Ti porque mais uma vez o sol se levantou para nós e as Suas misericórdias se renovaram. Deus, tem muitas pessoas que me ouvem aqui agora que têm buscado uma palavra que fale ao coração delas de verdade, uma palavra que realmente toque no coração delas. E eu peço, Deus, para que essa seja uma palavra que vai falar com essa pessoa. Muitos aqui têm clamado em silêncio. Muitos têm chorado na Tua presença, têm se derramado diante do Senhor. E as pessoas que estão em volta deles nem fazem ideia do que elas estão vivendo. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece esse coração. O Senhor conhece esse irmão e essa irmã. E o Senhor sabe, Deus, o que se passa na vida dessa pessoa. Por isso eu te peço, vá com o Teu Espírito Santo, com o Teu Consolador na vida dessa pessoa. Sonda o coração dela, Pai, e faça com que ela sinta a Tua presença, a Tua doce, eterna e perfeita presença, para que não reste dúvidas de que o Senhor está ouvindo o clamor dessa pessoa, para que não fique nenhuma sombra de dúvida de que o Senhor está ao lado dela. E o Senhor está segurando a mão de cada um. O Senhor nunca os deixou sozinhos, em momento algum. Eu creio nisso. E por isso eu te peço, fale aos corações de cada um nessa manhã, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Em Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para enfrentarmos as lutas da vida. Não é a nossa conta bancária que resolve tudo, porque existem situações que dinheiro nenhum pode resolver. Não são as nossas habilidades ou o nosso conhecimento, porque há momentos em que nenhum recurso humano pode aliviar a nossa dor. Mas a oração, irmãos, é um recurso dado por Deus, que vai muito além da nossa compreensão. Existem pessoas que, de tanto orar, sem ver uma resposta imediata, se sentem fracas, desanimadas e muitas vezes até desistem de buscar a Deus. Oramos tantas vezes, mas o problema continua ali e isso pode abalar a nossa fé. É nesse momento que o inimigo tenta se aproveitar. Ele martela mentiras em nossas mentes, questionando o caráter de Deus, tentando nos fazer esquecer quem Ele é. Mas deixa eu te lembrar, Deus é o nosso Pai amoroso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o príncipe da paz. E essa paz é uma promessa dele para nós. Essa promessa não será desfeita, assim como todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. As promessas de Deus não voltam atrás. Elas se cumprem no tempo certo. Portanto, não desista de orar. Mesmo quando não entendemos, o Espírito Santo está ao nosso lado, intercedendo por nós. Irmãos, Deus conhece as nossas limitações.
Por isso é que Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Naqueles momentos em que não temos mais forças para orar e tudo o que conseguimos fazer é chorar, é nessa hora que o Espírito Santo transforma nossas lágrimas e todo o sentimento que está em nosso coração em uma oração sincera que é apresentada diante de Deus. Tem pessoas que perdem as forças na hora de orar e se preocupam pensando que elas não estão conseguindo articular bem as palavras, como aqueles grandes pregadores e oradores. Como eu estou fazendo agora, irmãos? Eu escrevi o roteiro desse devocional antes de gravar. É claro, eu estou colocando as ideias, colocando aquilo que Deus está falando comigo, que Deus já falou comigo através dessa palavra, principalmente através desse versículo que eu li em Romanos 8. E eu estou aqui anotando as coisas que eu já experimentei no meu relacionamento com Deus. Mas veja só, não é porque eu estou articulando aqui as palavras por escrito, que eu estou esmiuçando a palavra de Deus, que Deus me escuta mais do que outra pessoa. Sabe por quê, irmãos? Para ser bem sincero, os momentos em que eu mais senti que Deus me escutou, e possivelmente os momentos em que eu mais senti que eu também escutava Deus, foram os momentos de maior desespero, onde as palavras faltaram, onde eu não tinha o que dizer. No momento em que eu não conseguia elaborar nem mesmo uma simples oração que fosse. Nesses momentos, Deus fala conosco de uma forma que nenhuma palavra é capaz de descrever e de maneira que nenhum ser humano é capaz de compreender. Quando você não tiver mais forças para clamar, não se preocupe. O Espírito Santo está intercedendo por você. Ele traduz a sua angústia, a sua aflição e as leva ao conhecimento do Pai. E dessa forma Deus age em seu favor. Você nunca ora sozinho. Entenda isso. Sempre que orar, lembre-se de que o Espírito Santo está junto com você, erguendo um clamor que não se expressa com palavras, mas com poder absoluto, capaz de mudar todas as coisas em sua vida. Talvez você esteja orando há tanto tempo por uma situação que aos olhos humanos é impossível de se reverter. E de tanto clamar a Deus, hoje você se encontra abatido e sem forças. Todas as vezes em que você se ajoelha para falar com Deus sobre esse problema, tudo que você consegue fazer é chorar. Fique tranquilo, fique tranquila. Descanse o seu coração e a sua mente. O Espírito Santo tem recolhido cada uma das suas lágrimas e tem levado até Deus, de maneira que o seu lamento tem chegado aos céus como uma oração sincera, mais eficaz do que qualquer frase de efeito, do que qualquer pregação bem elaborada, composta por palavras difíceis e cultas. Se derrame diante do Senhor e não deixe de expressar a sua dor e a sua indignação pela sua família, pela sua frieza espiritual, pela sua libertação ou por qualquer outra situação que tenha te afligido. O Senhor é misericordioso para te ouvir e misericordioso para cumprir as promessas dele no tempo oportuno em sua vida. Tem pessoas que escutam o Minuto com Deus enquanto estão passando por processos muito dolorosos de cura ou, infelizmente, processos de perda de alguém que elas amam, seja por uma doença ou por qualquer outro motivo. Eu quero dizer especificamente para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está passando por uma situação desse tipo. Deus está contigo. Eu não consigo, às vezes, ser o tipo de pregador que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe, porque é muito fácil a gente dizer isso para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Se Deus não fizer, se Deus não resolver esse problema,
Ele continua sendo Deus. É como se a gente dissesse, você adorando ou não a Deus, Ele continua sendo Deus. Mas, irmãos, isso nem precisava ser dito. Deus é suficiente por si só. Deus não precisa da nossa adoração. Mas existe algo que Deus quer. E o que Ele quer é um relacionamento profundo com você. Ele não precisa do relacionamento, mas Ele quer. Olha só que interessante. Quantas pessoas têm relação com os pais apenas por terem laços sanguíneos, apenas porque nasceram dessas pessoas? Mas e quando a gente consegue ter uma relação de amizade com os nossos pais também depois da vida adulta? A sensação não é diferente? A gente não sente que não precisa daquela relação porque agora a gente paga as nossas contas, a gente responde por si só, mas nós queremos ter aquela relação, aquela proximidade. É assim a relação de Deus com você. Ele não precisa de você, mas Ele quer ter um relacionamento contigo. Então, não precisa chegar diante de Deus com todas as certezas na sua cabeça. Não precisa chegar perto dele com todas as respostas. Não precisa se apresentar diante do Senhor feliz. Deus te recebe como você está, assim como Ele recebeu o filho pródigo naquela parábola, que ao voltar para casa deu passos em direção ao pai, e quando o pai o viu de longe, foi correndo em direção a ele. Esse é o nosso Deus. Se a cura acontecer, Ele ainda é Deus. Mas se não acontecer, Deus está de braços abertos para receber o seu clamor, para receber o seu lamento, a sua angústia. O Espírito Santo se compadece e experimenta essa dor juntamente com você, porque o Espírito Santo é Jesus Cristo, assim como também é Deus Pai. E Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, experimentou as nossas dores, sofreu como um de nós. Sofreu, na verdade, muito mais do que todos nós podemos sofrer, porque Ele sofreu na pele a morte de todos nós. Sofreu as consequências dos pecados de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Tenha um relacionamento com esse Deus. E mesmo nos dias mais sombrios, naqueles dias de trevas em sua vida, você vai sentir que existe um lugar onde você pode chorar. Existe um lugar em que você pode receber consolo. E esse lugar é na presença do Espírito Santo. Nesse momento eu quero orar por você. E eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante do Senhor aquela situação que tem te incomodado, aquela pessoa por quem você tem clamado, seu filho, sua filha, seu cônjuge. Abra o seu coração e seja sincero diante de Deus. Amém? Vamos falar com Ele então. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa mensagem que alcançou os nossos corações. Obrigado por Tua palavra, que nos lembra que, mesmo quando as forças nos faltam, o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, que conhece as nossas dores, os nossos anseios e até mesmo as palavras que não conseguimos dizer. Obrigado, Senhor, porque mesmo no silêncio, o Senhor nos ouve. Obrigado pela certeza de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos dias mais difíceis. Queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelos momentos em que duvidamos, em que permitimos que o inimigo lançasse mentiras em nossas mentes, nos fazendo questionar quem o Senhor é. Perdão pelas vezes em que nos afastamos da Tua presença, em que nos deixamos ser levados pelas dificuldades e por deixarmos de confiar que o Senhor é soberano em todas as coisas. Pai, purifica o nosso coração, renova a nossa fé e nos ajuda a crer que as Tuas promessas são verdadeiras e se cumprirão no tempo certo. Deus, eu coloco diante de Ti
a vida de cada irmão e cada irmã que ouviu essa mensagem. Muitos têm clamado em silêncio, muitos têm derramado lágrimas que ninguém mais vê, mas o Senhor conhece cada coração, cada dor, cada batalha enfrentada. Visita, Senhor, essa pessoa agora com o Teu Espírito Santo, levando até ela consolo, força e paz. Que ela sinta o Teu abraço e a certeza de que o Senhor está segurando cada uma delas pelas mãos. Renova a esperança, Pai, e dê a esse irmão e a essa irmã a coragem para continuar caminhando, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu quero orar por aqueles que enfrentam enfermidades, perdas, dificuldades financeiras, problemas familiares ou lutas espirituais. Que o Senhor seja a força que eles precisam, seja o refúgio nos momentos de angústia, o socorro bem presente na hora da tribulação. Que eles entendam que as lágrimas derramadas diante do Senhor não são em vão, mas estão sendo recolhidas e transformadas em respostas no tempo certo. Nós clamamos, Pai, por recomeços, pela cura, pela restauração, pela libertação e pela Tua paz. Abençoe cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Abençoe aqueles que têm chorado, clamado pela salvação de um ente querido, aqueles que têm lutado contra os vícios, aqueles que estão buscando respostas ou milagres em suas vidas. Que eles vejam a Tua mão poderosa agindo em cada detalhe. E mesmo quando as respostas parecerem demoradas, dê a eles a paciência para confiar e descansar em Ti. Nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Sabemos que mesmo nas trevas, o Senhor é luz, que mesmo nas tempestades, o Senhor é a nossa paz. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos que confiamos em Ti, hoje e sempre. Obrigado pelo Teu amor que nos alcança, por Tua graça que nos sustenta e por Tua misericórdia que nos renova todos os dias. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ouve a sua oração, mesmo quando você não tem palavras para expressar a sua dor. As suas lágrimas são recolhidas pelo Espírito Santo e traduzidas como uma oração sincera diante do Pai. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Leve a palavra de Deus às pessoas que você conhece. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 8 ao 10, está escrito assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A parábola dos trabalhadores na vinha, que foi contada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nos desafia a enxergar a graça e a justiça de Deus de uma maneira diferente da lógica humana. Muitas vezes nós temos uma visão limitada
da recompensa divina, esperando que o tempo de serviço e esforço sejam os fatores determinantes para o que nós receberemos. No entanto, essa história nos mostra que Deus age de acordo com a sua bondade e a sua soberania, concedendo graça independentemente do tempo que passamos a serviço do seu reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana, por isso nós devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade de recomeçar, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples e são muito rápidas, mas elas fazem uma diferença enorme para que esse canal continue crescendo e abençoando milhares de vidas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus contou a história de um senhor que possuía uma vinha. E esse senhor saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com os primeiros que foram contratados um pagamento justo de 1 denário por um dia de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele voltou à praça e contratou mais alguns homens, prometendo-lhes pagar um salário justo. Ele fez o mesmo ao meio-dia. Depois ele fez isso às 3 da tarde. E por fim, ele contratou pessoas por volta de 5 da tarde. Ele encontrou ali alguns que estavam sem trabalho às 5 da tarde e enviou esses homens para a sua vinha. No final do dia, ao pagar os trabalhadores, aquele senhor começou pelos últimos e deu a eles 1 denário, que é o equivalente a um dia de trabalho. Ao verem isso, os primeiros contratados esperaram receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã. Mas eles receberam exatamente o que foi acordado, 1 denário, o equivalente, como eu disse, a um dia de serviço. E isso deixou aqueles homens indignados, porque eles achavam injusto que aqueles que trabalharam menos tempo recebessem o mesmo pagamento. O senhor da vinha, porém, respondeu que não estava sendo injusto, pois ele havia pagado conforme combinado e que ele tinha o direito de ser generoso com quem ele quisesse. Olha só, essa parábola nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são baseadas no tempo de serviço ou no mérito humano, mas sim na graça divina. Deus chama pessoas para a sua obra em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados cedo, crescem na fé desde a juventude, enquanto outros encontram a Cristo em estágios mais avançados da vida. Mas a recompensa da vida eterna é dada igualmente a todos os que respondem ao chamado de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que
A graça de Deus não segue a lógica da meritocracia humana. Ele não é injusto com aqueles que sempre serviram, mas é bondoso com aqueles que chegam mais tarde. Ele deseja nos lembrar que a alegria da salvação não está no tempo de serviço, mas na dádiva de estar com Ele eternamente. O que essa parábola nos ensina sobre a resposta ao chamado de Deus? Primeiramente, não importa quando Deus nos chama. O importante é atender ao seu convite. Alguns são chamados desde cedo e passam a vida inteira servindo ao Senhor, enquanto outros são alcançados nos últimos momentos da sua existência. Ainda assim, o chamado de Deus é sempre um presente e nunca deve ser desprezado por nós. A parábola contada por Jesus nos convida a abandonar a comparação e a inveja, para que possamos nos alegrar com a graça de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando compreendemos que Deus nos chama por amor e não por merecimento, aprendemos a responder com gratidão e prontidão. A recompensa para aqueles que servem a Deus neste mundo vai muito além de qualquer pagamento terreno. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que as bênçãos e as recompensas do Senhor transcendem qualquer coisa que nós possamos imaginar. A maior recompensa é a vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele também nos concede nesta vida paz, alegria, força, provisão. Todos aqueles que decidem seguir a Cristo podem enfrentar, sim, desafios, dificuldades, tempestades, mas eles terão sempre a certeza de que Ele, o Senhor, está ao nosso lado em cada momento. Essa parábola aqui, contada por Cristo, nos ensina a confiar na bondade de Deus, sabe? A abandonar a mentalidade de comparação e a dizer sim ao chamado do Senhor, independentemente do momento em que Ele nos convocar. Deus é justo e generoso, e seu amor nos alcança de maneiras inesperadas. Nossa maior alegria não deve estar naquilo que recebemos, mas no privilégio de servir a um Deus tão amoroso e tão gracioso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. E escreva pela fé aqui o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Escreva isso com convicção. Eu recebo a graça de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos pela tua generosidade e pela tua graça, que são incomparáveis. Obrigado porque o Senhor nos chama para a tua vinha e nos acolhe, independentemente de quando chegamos ao teu reino. Hoje, nós queremos apresentar diante de ti os nossos pedidos de oração. E apresentamos, Pai, esses pedidos certo de que tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Estende a tua mão de poder sobre todas as pessoas que enfrentam enfermidades nesse momento. A tua palavra nos diz em Isaías 53
que pelas suas feridas nós fomos curados. Portanto, que essa cura se manifeste sobre aqueles que clamam a Ti nesse momento. Eu peço que o Senhor restaure famílias, restaura relacionamentos, cura corações que estão feridos, Pai. O profeta Jeremias nos lembra que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas do Teu povo. Por isso, eu peço que o Senhor restaure aquilo que parece perdido e traz renovo aos lares e aos casamentos que por algum motivo estão enfrentando crises. Eu peço que o Senhor fortaleça espiritualmente todas as pessoas que se sentem fracas. Que o Senhor renove a força dele, a força dela. A Tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam. Eu peço ainda que o Senhor conceda paz para aqueles que lutam com a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Filipenses capítulo 4 nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentar a Ti os nossos pedidos de oração, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes daqueles que passam por momentos de aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, confiando na Tua justiça e celebrando todos os dias a Tua graça. Ensina-nos a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a confiar que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Obrigado por nos chamar para a Tua obra e por nos conceder a maior recompensa, a Tua presença eterna. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Está escrito assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Eu quero ler também na versão da Bíblia A Mensagem. Essa mesma passagem diz assim: É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar a oferecer seu culto a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que a reconciliação não é algo que precisa ser praticado apenas entre nós e Deus, mas também entre nós e o próximo. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser exercitado com aqueles que nos cercam. Jesus, ao ensinar esse princípio, nos mostra que a verdadeira adoração a Deus passa pelo nosso relacionamento com o outro. Se há algo pendente nos nossos corações, se existem mágoas ou ressentimentos, nós precisamos buscar a reconciliação antes de apresentar nossa oferta a Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra do Senhor.
Se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu decido perdoar. Amém? Olha só, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que passaram por situações muito difíceis, por traições, que receberam palavras de ofensa, palavras que te feriram, acusações infundadas, pessoas que foram, de certa forma, injustiçadas. Por isso, talvez essa palavra seja para você. Mas para que ela alcance o seu objetivo, é preciso que você a receba no seu espírito. E uma forma de expressar que você está recebendo essa palavra é você declarar pela fé aqui nos comentários: eu decido perdoar. Escreva isso e depois você pode colocar o seu pedido de oração. Olha só, de acordo com a Bíblia, quem não perdoa não é perdoado. A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que, se não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não vai nos perdoar. Jesus ensinou isso quando nos deu o modelo da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que a palavra está nos dizendo é que Deus espera que nós pratiquemos a mesma misericórdia que Ele teve conosco, com aquelas pessoas que nos ofenderam. Quem já recebeu o perdão de Deus e se recusa a perdoar alguém, está negando na prática a graça que lhe foi concedida. Isso é algo muito sério, irmãos. Jesus contou a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas não quis perdoar uma pequena dívida de outro servo. O resultado foi que ele perdeu a misericórdia que havia recebido. O pastor e escritor John Piper disse o seguinte: o perdão é o perfume que a flor derrama sobre aquele que a esmagou. O perdão não é um favor que você faz ao outro, mas um bálsamo para a sua alma. O perdão traz libertação. Muitas pessoas sofrem porque não liberaram perdão. A falta de perdão produz mais danos naquele que está ferido do que naquele que feriu. Alguns acham que o perdão é um benefício para quem ofendeu, mas o benefício maior é para aquele que perdoa. Sem perdão não existe cura. A doença interior vai só se agravando e a saúde emocional, espiritual e até física da pessoa ressentida é afetada. A falta de perdão pode se tornar uma prisão para muitas pessoas. Talvez alguém que foi alcançado por essa palavra possa estar vivendo uma vida amarga, carregando o peso do ressentimento, enquanto a pessoa que a ofendeu nem sequer pensa no assunto. Saiba que, ao perdoar, você não está dizendo que o que fizeram contra você foi certo, mas você está se libertando da prisão da mágoa e do ódio. Uma das principais dificuldades que as pessoas encontram para perdoar de verdade é o sentimento de justiça própria. Muitas vezes nós achamos que perdoar é abrir mão de exigir justiça, como se nós estivéssemos permitindo que a outra pessoa saia impune daquela situação. Só que o perdão não significa ignorar o erro, mas sim confiar que Deus é o justo juiz e que Ele vai lidar com cada situação da maneira perfeita. Outra dificuldade
é a dor emocional profunda que é causada por certas ofensas, tornando esse ato de perdoar um verdadeiro desafio. Mas Deus nos chama a confiar nele e Ele próprio nos dá forças para superar essa barreira. O maior exemplo de perdão que nós recebemos foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus nos perdoou quando não merecíamos, e Ele nos chama a agir da mesma forma com aqueles que nos ofenderam. Esse perdão nos dá acesso à vida eterna e nos ensina a amar como Cristo nos amou. Nesse momento, eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu sentimento, por esse coração que tem carregado tanta dor, tanta mágoa, tanta tristeza. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você não quiser mencionar do que se trata, se você não quiser detalhar, escreva somente a área da sua vida que precisa de cura, de restauração, de milagre, de vitória. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém que você precisa perdoar ou que você precisa pedir perdão, escreva o nome dessa pessoa aqui. E no tempo oportuno, vá e se reconcilie com essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, reconhecendo que somos pecadores e que dependemos totalmente da Tua graça e do Teu perdão. Obrigado porque em Cristo recebemos misericórdia. Sem merecimento algum, recebemos essa misericórdia. Nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados. Nos ajuda a libertar os nossos corações de toda a raiz de amargura, de ressentimento e de dor, causada por palavras e atitudes de outras pessoas. Nós sabemos que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Por isso, hoje, nós escolhemos perdoar aqueles que nos feriram, assim como o Senhor nos perdoou. Ó Deus, eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que têm muita dificuldade para perdoar. Que o Senhor dê a elas força, que o Senhor dê a elas encorajamento, que o Senhor renove o coração dela, porque o Senhor nos ensinou que o perdão nos liberta e nos aproxima de Ti. Eu quero pedir por todas as pessoas que precisam de cura interior, para os traumas e para as feridas emocionais que elas carregam. Traga restauração, porque o Senhor prometeu que estaria perto daqueles que têm o coração quebrantado e salvaria os de espírito oprimido. Eu quero interceder também, meu Deus, por todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros. Dê a essas pessoas sabedoria para administrar seus recursos e abre portas onde não parece haver caminho, pois cremos que Tu és o nosso provedor e que nada vai nos faltar. Eu quero orar, meu Deus, por essas pessoas que estão vivendo crises em seus relacionamentos. Visita essa família, Pai. Visita esse casal nesse momento. Que haja diálogo, que haja compreensão, que haja reconciliação, porque o Senhor nos chamou para viver em paz com todos, sempre que for possível. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que se sente fria espiritualmente, que o Senhor reacenda a chama do primeiro amor. O Senhor nos prometeu que jamais rejeitaria um coração sincero.
e nós estamos aqui nos derramando diante da Tua presença. Eu quero colocar nessa oração também, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra as enfermidades. Eu quero pedir que o Senhor derrame a Tua cura. Toca em cada um com a Tua mão poderosa. O Senhor nos disse que Tu és o Deus que sara e que por Tuas feridas nós fomos curados. Eu peço que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que ela não volte vazia, mas que ela alcance todas as pessoas que precisam liberar perdão, que precisam pedir perdão, para que o perdão se torne um hábito na vida dessa irmã e desse irmão. Que a Tua paz guarde os nossos corações e nos conduza no caminho da reconciliação e do amor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, em primeiro lugar, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que escuta essa mensagem. Que o Senhor acalme o coração desse irmão e dessa irmã que estão agora diante de Ti, buscando pela Tua paz e pelo Teu descanso. Que toda ansiedade, toda inquietação seja substituída pela confiança em Ti. Envolve-os com a Tua presença e tira toda a preocupação desse coração, Pai. Toda a sensação de medo e de dúvida sobre o futuro. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua paz, mesmo diante das lutas e dos desafios da vida. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque profundamente cada mente e cada coração, para que possam experimentar o Teu amor e perceber que não estão sozinhos. Que a paz que excede o nosso entendimento inunde a vida dessa pessoa, trazendo alívio e esperança. Que ela sinta o Teu abraço, Senhor, e entenda que pode confiar em Ti, que o Senhor é fiel e que nunca a abandona. Pai amado e querido, que essa mensagem seja um bálsamo para a alma. Que cada um que a receber saiba que o Senhor tem cuidado dele e dela e que tudo o que ele tem enfrentado está sob o Teu controle. Que as palavras aqui mencionadas não sejam apenas ouvidas, mas sejam recebidas no Espírito, que transformem a vida de quem escuta, trazendo segurança e paz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o 5º episódio da nossa série de mensagens Recomece a Viver. Hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, a ansiedade. Como está a sua saúde mental? Como você tem se sentido diante das pressões e preocupações da vida? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando tentamos enfrentar os problemas sozinhos, acabamos sobrecarregados e perdemos a paz. Mas existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que nos permite entregar as preocupações e descansar. Ter uma saúde mental equilibrada é um dos primeiros sinais de que você está recomeçando a viver. E o mais importante, é um sinal de que você está disposto a confiar mais em Deus, entregando a Ele as áreas da sua vida onde sente mais dificuldade e onde mais precisa de amparo. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos lidar com os sentimentos de preocupação e medo que muitas vezes nos paralisam. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz o seguinte: Por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Essas palavras nos mostram que Deus se preocupa conosco e que Ele cuida de nós em cada detalhe. Jesus nos convida a deixar de lado nossas inquietações e nos assegura que o cuidado de Deus é completo, que nada falta aos seus filhos. Se Ele cuida das aves e das flores do campo, quanto mais não cuidará de nós, que somos tão preciosos para Ele? Essa é uma verdade que precisamos lembrar sempre, especialmente quando a ansiedade toma conta. Muitas vezes as pessoas me perguntam se ser ansioso é falta de fé. E eu quero responder a você que pode estar se sentindo dessa forma. A ansiedade pode ter muitas causas, mas Deus quer nos ajudar em cada uma delas. Ele quer nos ensinar a entregar nossas preocupações, a confiar nele e a descansar no seu amor. A ansiedade é o peso de carregar um amanhã que ainda não chegou. Quantas vezes não estamos sobrecarregados porque tentamos prever, controlar e planejar cada detalhe da nossa vida? Nos enchemos de dúvidas, nos envolvemos em conversas pessimistas e o nosso coração acaba angustiado. Passamos a depender de informações e notícias para tentar encontrar alguma segurança. Mas quanto mais ouvimos, mais inseguros ficamos. Essa busca por segurança em coisas do mundo nos deixa desorientados. E em vez de encontrarmos paz, ficamos ainda mais ansiosos. E essa ansiedade começa a afetar outras áreas da vida, desde a maneira como nos relacionamos até nossa saúde física e espiritual. Quando estamos ansiosos, nossa capacidade de confiar em Deus também fica prejudicada, pois deixamos que o medo obscureça a nossa fé. Mas existe um caminho diferente, um caminho de paz. A palavra de Deus nos ensina que antes que a crise se instale, antes que o medo domine, podemos buscar refúgio nele. Aprender a descansar em Deus é um exercício de fé. É confiar que Ele tem o controle do nosso futuro, que Ele cuida dos detalhes e que podemos caminhar com paz, mesmo sem saber tudo o que está por vir. É um convite para você refletir sobre como tem buscado consolo e onde tem depositado a sua esperança e a sua segurança. Deus deseja que entreguemos cada detalhe a Ele, que nos rendamos ao seu cuidado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui. Minha esperança está em Deus. Aproveite que você vai escrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a Ele o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo de segurança. Deus é o arquiteto do universo e Ele sabe o que é melhor para nós. Não precisamos viver preocupados ou inseguros, porque Ele sabe o que faz. Assim como um construtor precisa seguir o projeto para que a casa esteja firme, nós precisamos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus é aceitar que, ainda que os problemas existam, há uma paz que só o Senhor pode oferecer. Deus não falha. Ele não esquece do que prometeu e sabe exatamente o que está construindo em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja áreas que parecem fora do lugar, partes que parecem inacabadas. Mas Deus já vê a obra completa. Ele sabe os planos que tem para você e esses planos são de paz para te dar um futuro e uma esperança. Ele conhece o seu coração, sabe das suas dificuldades
e nunca permitirá que você enfrente nada além do que possa suportar. Deus nos diz na sua palavra que o medo e a ansiedade não fazem parte do plano dele para as nossas vidas. Ele nos convida a viver uma vida de fé, onde cada dia é entregue nas suas mãos, e ele cuida de nós, porque nos ama e deseja o nosso bem. Quando Deus nos pede para entregar o que temos nas mãos dele, não é para nos desamparar, mas sim para que possamos experimentar a sua fidelidade em cada detalhe. Deus é aquele que nos sustenta e que não abandona os que confiam em seu amor. O Salmo 37 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave para recomeçar a viver com paz. Entregar a Deus as preocupações que nos inquietam e descansar na certeza de que Ele está no controle. Deus cuida das aves, Deus veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de você, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então não precisamos viver como se tudo dependesse de nós. Podemos começar cada dia colocando nossos planos, nosso coração e nossas ansiedades aos pés da cruz. Ao acordar, antes de checar qualquer notícia, dobre seus joelhos, feche os olhos e converse com Deus. Agradeça a Ele, entregue o seu dia nas mãos dele e confie que Ele já tem tudo planejado. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu quero encorajar você a fazer isso. Se você não quiser detalhar o seu pedido, escreva de forma resumida, com apenas uma palavra, qual área da sua vida precisa da cura e do toque de Deus. Por exemplo, você pode escrever família, filhos, trabalho, relacionamento conjugal, finanças, ou você também pode escrever o nome de alguém que você deseja que seja alcançado pela graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje. Te agradecemos por esse dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a tua presença. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas e que podemos encontrar descanso em Ti. Que essa mensagem, Senhor, seja como uma âncora para o coração daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, que sente o Teu cuidado e que nesse momento se coloca diante de Ti buscando socorro e paz. Reconhecemos a nossa fragilidade diante das pressões e das dificuldades da vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que permitimos que a ansiedade e o medo dominassem o nosso coração, todas as vezes que colocamos as nossas preocupações acima da nossa confiança em Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que desviamos o olhar da Tua presença e permitimos que o medo nos paralisasse. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda dúvida, de toda desconfiança e nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito, caminhando na certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, hoje queremos orar especialmente pela ansiedade e pelo medo que tem atormentado tantos corações. A ansiedade tem oprimido muitos dos Teus filhos, tirando a paz e o descanso. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer libertação. Eu oro, Senhor, por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, que enfrentam desafios na sua mente e no seu espírito. Que o Senhor elimine toda a ansiedade deles. Que o Espírito Santo do Senhor traga uma paz que excede o entendimento, uma tranquilidade que apenas o Senhor pode nos conceder. Que o Teu amor nos envolva e transforme cada área de insegurança em confiança, cada medo em coragem e cada dúvida em certeza da Tua presença. Eu também oro, Deus, por todos os pedidos deixados aqui nos comentários.
Eu oro por essa mãe que clama pela saúde do seu filho, que tantas vezes acorda durante a noite em aflição, buscando uma resposta do Senhor. Eu oro por esse pai que busca direção no seu trabalho, na sua vida profissional, que se sente perdido e inseguro sobre os próximos passos, mas que coloca a sua vida em tuas mãos, acreditando que o Senhor abrirá portas onde não há. Eu oro por essa esposa que deseja ardentemente a restauração do seu casamento, que se sente sobrecarregada e mesmo em meio às dificuldades ainda confia que o Senhor pode reavivar o amor e a união nessa família. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos com o futuro, que olham para o amanhã com temor, sem saber o que os espera. Que o Senhor acalme cada coração ansioso, fortaleça a fé de cada um e que o Senhor nos lembre de que Tu és um Deus fiel e cuidadoso. Que possamos viver em paz, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa ao Teu cuidado e que somos preciosos aos Teus olhos. Que essa confiança em Ti seja como uma luz que nos guia, mesmo nos momentos de maior escuridão. Pai, eu oro por todos aqueles que têm colocado suas esperanças em coisas passageiras, que se apegam ao que o mundo oferece, mas que não têm encontrado a paz verdadeira. Ajuda essas pessoas, meu Pai, a perceber que só Tu és a fonte da verdadeira segurança. Que eles se voltem para Ti e sintam a Tua presença inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu oro por todos que enfrentam dúvidas, incertezas e que sentem medo do futuro. Que o Senhor os acalme e os ensine a descansar na Tua presença. Que diante de cada desafio eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a força que precisam. Eu coloco todos os pedidos de oração, cada comentário, cada necessidade diante de Ti. Que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que cada coração seja tocado pela Tua presença, que cada vida seja transformada pelo Teu amor e que todos possam testemunhar as maravilhas do Teu cuidado. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o que tem tirado a sua paz. Ele está contigo, por onde você for. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua bondade que nos renova a cada manhã e pelo privilégio de começarmos esse dia na tua presença. Pai, eu quero declarar, em nome de Jesus, que este será um dia de provisão, de milagres e de respostas. Um dia em que os teus filhos e filhas sentirão a tua mão poderosa, agindo em cada detalhe de suas vidas. Eu profetizo que este será um dia de portas abertas, de novas oportunidades e de bênçãos inesperadas. Que aquilo que parecia estar travado comece a fluir. Que as soluções que eles tanto esperam comecem a se manifestar e que a alegria do Senhor encha os seus corações. Que este seja um dia em que o teu cuidado seja visível, onde cada passo dado seja conduzido pela tua sabedoria e cada decisão seja abençoada pelo teu favor. Senhor, eu profetizo que hoje eles experimentarão a tua provisão abundante, que o pouco em suas mãos se torne muito
Que o Senhor multiplique a paz, a saúde, os recursos e o tempo. Que onde houver dúvidas, venha a fé. Onde houver tristeza, venha a alegria. E onde houver falta, venha a tua provisão. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem viva hoje algo especial, algo que testifique no seu coração que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós declaramos que este dia será cheio da tua graça, da tua bondade e do teu poder. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 9 ao verso 14, está escrito assim: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Nós estamos em mais um vídeo dessa série especial sobre os 7 milagres de Jesus. Estamos refletindo sobre cada sinal que Cristo realizou, relatados no Evangelho de João, e como esses milagres falam diretamente às nossas vidas hoje. No 5º milagre, nós vemos algo que muitos de nós já enfrentamos. A sensação de que o que temos nas mãos é pouco demais para as necessidades à nossa frente. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e transformou em uma refeição que alimentou mais de 5.000 pessoas. Um ato que parecia simples, mas que foi carregado de significados. Isso nos ensina que o pouco que entregamos nas mãos de Deus pode se transformar em muito. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Escreva pela fé aqui nos comentários a seguinte declaração: Deus proverá. Amém? Escreva isso, porque ao declarar isso, você estará reafirmando a sua fé de que o Senhor é capaz de suprir todas as suas necessidades. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também, pois eu vou orar pela sua vida. Ontem nós oramos pela área financeira, de forma específica. Hoje eu quero fazer uma oração especial por todos aqueles que enfrentam enfermidades. Então, se você está enfrentando uma enfermidade, você vai escrever o seu nome aqui. Talvez você esteja orando por alguém da sua família ou por alguém que você conhece que está enfrentando uma enfermidade, que está se submetendo a um tratamento. Então você vai escrever aqui nos comentários, pela fé, o nome dessa pessoa, para que ela seja alcançada por essa oração. Amém? Irmãos, vamos imaginar essa cena. Uma multidão inteira estava faminta. Jesus sabia da necessidade das pessoas, mas ele quis envolver os discípulos na solução. Filipe fez uma análise lógica, algo que muitos de nós faríamos. Ele disse assim: nem com 200 denários daria para alimentar essa gente toda. Filipe enxergou apenas a limitação. E então aparece André, trazendo o pouco que havia conseguido. Tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Veja como ele já trouxe o recurso desacreditando da solução.
Quantas vezes nós também agimos assim? Quando olhamos para os desafios à nossa frente e pensamos, isso não vai dar, não é suficiente. Às vezes fazemos isso com o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos dons e até com a nossa fé. Mas Jesus não precisa de muito para agir. Ele só precisa que entreguemos o que temos, mesmo que pareça pouco. O milagre só começou porque alguém, aquele rapaz, escolheu entregar o que tinha. Deus pode usar o pouco que você oferece, o seu tempo, seus recursos, sua disposição, para fazer algo que você nem imagina. Antes de repartir os pães e peixes, Jesus deu graças. Esse gesto, que pode parecer simples, nos traz uma lição poderosa. A gratidão é o primeiro passo para o milagre. A gratidão precede o milagre. Muitas vezes, irmãos, olhamos para as nossas vidas e só conseguimos enxergar o que está faltando. Reclamamos do que não temos, do que não deu certo e esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Mas Jesus nos ensina o contrário. Fica aqui o aprendizado. Mesmo quando aquilo que você tiver nas suas mãos parecer insuficiente, agradeça a Deus. Quando você agradece, algo muda dentro de você. A gratidão abre espaço para a ação de Deus, porque mostra que você confia nele, mesmo diante das dificuldades. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento de escassez. Pare por um momento e agradeça. Agradeça pelo que já tem, pelo que Deus já fez e pelo que Ele ainda vai fazer. Jesus não apenas alimentou a multidão, Ele fez com que todos se fartassem. Eles não comeram só o suficiente para enganar a fome. O texto diz que todos ficaram satisfeitos. E mais, ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus é assim. Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele age, Ele faz de forma abundante. Ele supre não apenas o básico, mas vai além, porque sua graça é transbordante. Os 12 cestos também nos ensinam outra lição valiosa: valorizar as bênçãos que recebemos. Jesus pediu que os pedaços fossem recolhidos, para que nada fosse desperdiçado. Às vezes recebemos algo de Deus e não cuidamos como deveríamos. Mas esse milagre nos convida a ser zelosos, a guardar e valorizar aquilo que Deus nos dá, para que possamos abençoar outras pessoas e também estar preparados para tempos de necessidade. João descreve esse milagre como um sinal. Significa que ele aponta para algo maior. Não era apenas sobre alimentar uma multidão, era sobre mostrar quem Jesus é. Esse milagre tem uma ligação direta com o Antigo Testamento, quando Deus enviou o maná do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. Assim como o maná sustentou o povo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos sustentar espiritualmente. Ele mesmo disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede." Assim como o pão físico saciou a fome da multidão, Jesus sacia a fome da nossa alma. Mesmo quando parece que o que temos não é suficiente, Deus pode transformar. Ele pode pegar o pouco que você tem, seja tempo, recursos ou dons, e usar para algo extraordinário. Receba essa palavra no seu coração. Deus não quer apenas suprir suas necessidades. Ele quer que você experimente a abundância dele. Não no sentido material, mas a abundância de paz, de alegria, de satisfação e de uma fé que só Ele pode te proporcionar. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Eu vou apresentar diante do Senhor todos os pedidos que forem mencionados aqui, e especialmente aqueles pedidos ligados a questões de saúde, a pessoas que estão lutando contra enfermidades.
Mas se existe qualquer outra área da sua vida que você deseja apresentar diante do Senhor, escreva ela aqui nos comentários. Você pode escrever saúde, família, trabalho, vida financeira, filhos, relacionamento conjugal, vida espiritual, vida ministerial, o que vier à sua mente, o que o Espírito Santo trouxer à sua mente, você pode colocar aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por essa mensagem poderosa que nos lembra do teu cuidado e da tua provisão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui agora, buscando a tua presença. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo alimento, pelas pequenas e grandes bênçãos que recebemos todos os dias, mesmo sem perceber. Obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos, e porque o teu amor por nós não muda, independentemente das circunstâncias. Senhor, queremos pedir perdão. Perdão pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que olhamos para os problemas e esquecemos que o Senhor é maior. Perdão pela ingratidão, pela falta de fé e pelas vezes em que reclamamos do pouco que temos, sem enxergar o tanto que o Senhor já nos deu. Perdoa-nos por desperdiçar as bênçãos que vêm das tuas mãos e por não cuidar bem do que o Senhor nos confia. Nos lava com o teu sangue, Senhor, e renova em nós um coração grato e cheio de fé. Pai, a tua palavra nos mostra que o Senhor é o Deus que multiplica, que pega o pouco e transforma em muito. Por isso, nós te apresentamos agora as nossas vidas, as nossas lutas e as nossas limitações. Assim como aquele rapaz entregou os 5 pães e os 2 peixes, queremos entregar nas tuas mãos tudo o que temos, por mais simples ou insuficiente que pareça. Multiplica, Senhor, os recursos dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Que ela veja a tua provisão se manifestando de maneira clara e poderosa. Vá ao encontro, Senhor, daquele pai de família que está com a geladeira vazia e não sabe como vai alimentar seus filhos. Entra na vida dessa mãe que está agora orando com lágrimas nos olhos pelo filho que está detento, para que ele tenha uma chance de recomeçar, de se ressocializar. Vá ao encontro desse casal que tem orado pela restauração do seu casamento, que tem enfrentado crises, brigas, mágoas e desafios que parecem intransponíveis. Restaura essa família, Deus. Estende a tua mão sobre a vida desse jovem, dessa jovem, que está enfrentando dúvidas sobre o futuro e que não sabe qual caminho deve seguir. Dá a direção e enche o coração dele e dela de esperança. Eu quero orar, meu Deus, especialmente por todas as pessoas que lutam contra as enfermidades. Que o Senhor responda às orações daquela mãe que está clamando pela saúde do seu filho que está internado. Visita, Pai, essa pessoa que está no leito do hospital. Espírito Santo de Deus, toma em tuas mãos essa pessoa que está passando por um processo de quimioterapia, que está lutando contra o câncer. Ó Deus, que cada parte do corpo dele, seja tocado agora pelo teu Espírito. Que o Senhor derrame uma unção de cura. Derrama um bálsamo sobre essas feridas. Visita essa pessoa, cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Até mesmo pessoas, ó Deus, que receberam um diagnóstico médico desfavorável, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais cura, que não tem mais solução. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos e que, se for da tua vontade, nós podemos experimentar um milagre. Eu quero orar, meu Deus, por todas as pessoas que passam por dificuldades financeiras. Multiplica o que ela tem, Senhor. Abre portas de emprego, abençoa os negócios, traga clientes inesperados. Mostra que o Senhor é a nossa fonte,
a nossa provisão, o Deus que nunca nos desampara. Vá ao encontro dessa irmã, dessa mulher que trabalha dia e noite para sustentar os filhos sozinha, sem saber se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Enche a vida dela de força e de provisão. Cuida, meu Deus, dessa pessoa que está endividada, sentindo vergonha e desespero. Que ela sinta o teu consolo e que ela veja soluções surgindo onde parecia não haver saída. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração mencionados aqui nesse vídeo. Visita esse coração que se abriu para o Senhor. Responda às orações que estão sendo mencionadas aqui, segundo a tua vontade. Liberta aqueles que estão lutando contra os vícios. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse dessa promessa. Que o Senhor cuide de cada pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada nessa manhã pela tua palavra. Nós te agradecemos e confiamos que o Senhor já está agindo. Te louvamos porque sabemos que as tuas respostas são sempre para o nosso bem. Enche o nosso coração com a tua paz e nos dá sabedoria para cuidar das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que possamos viver com gratidão, reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. Obrigado por ser o Deus que multiplica, que transforma e que nunca nos abandona. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui embaixo no vídeo, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Assim você está nos ajudando a continuar produzindo conteúdo aqui todos os dias nas redes sociais. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.